Em uma pequena comunidade no interior do Sul, a chegada do carismático Padre George inicialmente causou agitação. Os habitantes da cidade eram conhecidos por suas fortes crenças religiosas e devoção inabalável à sua paróquia local, e estavam céticos em relação ao jovem padre de 35 anos que assumiu o cargo após um líder espiritual anterior que havia servido à comunidade por décadas. No entanto, o estilo de pregação dinâmico do Padre George, seu compromisso com as obras de misericórdia e sua impressionante formação acadêmica, incluindo estudos em Roma, acabaram conquistando os corações da congregação. Os primeiros dias do mandato do Padre George foram preenchidos com incerteza e apreensão. Os habitantes da cidade estavam acostumados com o estilo de adoração tradicional do padre anterior e sua orientação espiritual. Eles não tinham certeza se o jovem americano enérgico com uma origem cultural diferente seria capaz de entender suas necessidades e se relacionar com sua forma de vida. À medida que o Padre George se estabeleceu em seu novo papel, ele tornou uma prioridade se conectar com as pessoas em um nível pessoal. Ele fez questão de visitar os enfermos, confortar os enlutados e oferecer orientação aos necessitados. Ele também incentivou sua congregação a participar de atos de caridade, organizando campanhas de doação de alimentos para os menos favorecidos e doações de roupas para os sem-teto. Além de suas boas obras, o Padre George rapidamente ganhou uma reputação por seus sermões cativantes e instigantes. Ele tinha uma habilidade única para tornar os ensinamentos das Escrituras relevantes para a vida diária de seus paroquianos, instando-os a praticar a bondade, o perdão e a compaixão em suas interações com os outros. Seus sermões, repletos de anedotas pessoais e um toque de humor, mantinham a congregação envolvida e ansiosa por aprender mais sobre sua fé. A palavra se espalhou sobre a abordagem renovadora do novo padre em relação à espiritualidade e logo pessoas das comunidades vizinhas começaram a participar de suas missas. A congregação, que antes estava em declínio, agora estava florescendo sob a liderança inspiradora do Padre George. A congregação viu um aumento na presença e os bancos vazios da igreja começaram a se encher novamente. A presença do Padre George trouxe nova vida para a paróquia, revigorando o compromisso da comunidade com sua fé. Com o passar dos meses, o Padre George continuou a fortalecer seu vínculo com a comunidade. Ele se tornou uma figura presente em eventos locais, sentando-se à beira do campo em jogos de futebol juvenil e participando de eventos comunitários. Ele até tirou um tempo para aprender sobre a história e tradições culturais da área, incorporando-os em seus sermões e celebrações. Ficou evidente que o Padre George realmente se importava com sua congregação e estava dedicado a servi-los da melhor maneira possível. Apesar de sua resistência inicial, até os céticos mais ardentes da comunidade acabaram apreciando e respeitando o Padre George. Eles viram que sua paixão pelo trabalho, sua fé inabalável e seu compromisso com o bem-estar da comunidade eram qualidades que o tornavam um líder espiritual exemplar. Com sua perseverança e dedicação, o Padre George conseguiu unir a comunidade sob um senso compartilhado de propósito e crescimento espiritual. Sua personalidade humilde e acessível, combinada com sua fé inabalável e compromisso com os ensinamentos da Igreja, inspiraram os moradores a viverem suas vidas com um propósito renovado e zelo. Com o tempo, a comunidade antes apreensiva abraçou o Padre George como seu guia espiritual e confidente. Sua energia, paixão e habilidade para se conectar com pessoas de todas as origens transformaram a pequena paróquia em uma comunidade próspera e unida de fiéis crentes. Entre os moradores, Laura, uma viúva de coração gentil, foi uma das seguidoras mais devotas do Padre George. Conhecida por sua fé inabalável e abnegação, ela dedicou muito de seu tempo trabalhando para a igreja, organizando eventos de caridade e apoiando as missões da paróquia. Sua dedicação e generosidade a tornaram uma figura amada na comunidade. Laura tinha sido um pilar da comunidade por muitos anos e sua fé apenas tinha se fortalecido desde a morte do marido diante da tragédia pessoal. Ela encontrou consolo e propósito em sua devoção à igreja e seus companheiros paroquianos. A chegada do Padre George só serviu para aumentar sua paixão pelo serviço, pois ela se inspirou em sua energia e entusiasmo em ajudar os outros. Como membro vital da congregação, Laura sempre estava pronta para ajudar, sendo frequentemente vista na igreja limpando e decorando o altar, arrumando flores e preparando eventos futuros. Sua dedicação à missão da igreja era evidente nas incontáveis horas que ela passou organizando arrecadações de fundos, coordenando voluntários e oferecendo apoio aos necessitados. A abnegação de Laura se estendia além das paredes da igreja. Ela era conhecida por visitar os doentes e idosos da comunidade, levando refeições, oferecendo companhia e compartilhando palavras de conforto e encorajamento. Seus atos de bondade não se limitavam aos seus companheiros paroquianos, frequentemente ela ajudava os outros, independentemente de sua origem ou crenças. A comunidade admirava Laura não apenas por sua fé inabalável, mas também por sua genuína bondade e humildade.
Ela era um exemplo vivo dos valores pregados pelo Padre George, e suas ações inspiraram outros a seguirem seu exemplo. Muitos na comunidade foram motivados a se tornarem mais ativos na igreja e a se envolverem em atos de serviço, graças à influência de Laura. Em uma manhã fatídica, após comparecer à missa das 7 horas, Laura decidiu ficar na igreja e rezar. Enquanto se ajoelhava em silenciosa devoção, sentiu-se inspirada a transmitir ao vivo o belo altar renovado da igreja nas redes sociais, querendo compartilhar o local com seus amigos e colegas paroquianos. Com a primeira luz do amanhecer filtrando-se pelas janelas de vitrais, a igreja adquiriu um brilho e Laura sentiu-se compelida a compartilhar esse momento de serenidade com os outros. Enquanto Laura continuava a rezar e transmitir ao vivo, seu coração subitamente começou a acelerar. Ela sentiu uma dor aguda no peito e sua respiração ficou curta e trabalhosa. Percebendo que algo estava terrivelmente errado, tentou pedir ajuda, mas sua voz mal passava de um sussurro. A dor se intensificou e Laura soube que estava sofrendo um ataque cardíaco. Ela segurou o peito e caiu no chão, o telefone escapando de suas mãos, mas ainda gravando a cena. Ouvindo a comoção, o Padre George correu para ajudá-la assim que entrou na igreja. Seu coração afundou ao ver Laura imóvel no chão. Ele rapidamente avaliou a situação, percebeu a condição crítica de Laura e começou a administrar ressuscitação cardiopulmonar ou RCP na tentativa de salvá-la. Com cada compressão no peito e respiração resgatada, o Padre George orava fervorosamente por intervenção divina para guiar seus esforços. Enquanto o Padre George cuidava de Laura, o sacristão e um grupo de senhoras da paróquia entraram na igreja, tendo concluído seu trabalho nos jardins. Elas viram o Padre George correndo de onde Laura estava deitada e, sem tempo para entender completamente a situação, pensaram imediatamente o pior, que o padre tinha causado mal a Laura. Em estado de pânico e confusão, o sacristão tocou os sinos da igreja, alertando a cidade para a suposta emergência. O som dos sinos ressoou pela cidade, chamando a atenção dos moradores preocupados com seus companheiros paroquianos e curiosos sobre a agitação. Eles correram para a igreja, onde encontraram um grupo perturbado de mulheres na sacristia que transmitiam suas interpretações equivocadas. A notícia se espalhou rapidamente e logo as autoridades locais foram notificadas e foram até a igreja para investigar. Logo, os moradores e as autoridades locais se reuniram na igreja exigindo respostas. O Padre George, visivelmente abalado, tentou explicar que estava apenas tentando salvar a vida de Laura, mas a multidão não estava disposta a ouvir. O ar estava carregado de tensão e suspeita e parecia que a reputação do amado padre seria manchada para sempre. Uma onda de histeria varreu a multidão à medida que o medo e a raiva alimentavam acusações infundadas contra o Padre George. No entanto, sem o conhecimento da multidão, o telefone celular de Laura havia capturado todo o incidente em vídeo. À medida que a gravação continuava, documentava as tentativas do Padre George de ressuscitar Laura e sua busca frenética pelo óleo sagrado para aplicar a extrema unção. A transmissão ao vivo ainda estava sendo transmitida nas redes sociais e estava sendo assistida por muitas pessoas, incluindo vários moradores que não conseguiram chegar à igreja. As autoridades reconheceram a importância potencial das imagens e revisaram a gravação. Enquanto assistiam, perceberam a verdade: o Padre George havia feito tudo ao seu alcance para salvar Laura, não prejudicá-la. O vídeo mostrou os esforços heróicos do Padre George para reviver Laura. Ficou evidente que ele estava fazendo tudo o que podia para salvar sua vida, não para causar qualquer dano a ela. A multidão ficou em silêncio à medida que a verdade começava a ser absorvida. Eles haviam tirado conclusões precipitadas, acusando falsamente o Padre George de um crime hediondo sem nenhuma evidência. Com a verdade revelada, os moradores da cidade ficaram sobrecarregados de culpa e remorso. Eles haviam permitido que o medo e a suspeita obscurecessem seu julgamento, resultando na difamação de um homem inocente. Envergonhados de suas ações, eles se aproximaram do Padre George, um por um, oferecendo desculpas sinceras e implorando por seu perdão. O padre, apesar do sofrimento que acabará de passar, aceitou graciosamente suas desculpas e os perdoou. Nos dias seguintes, a comunidade buscou reparar suas ações. Eles se uniram em torno do Padre George, oferecendo apoio e assistência de todas as formas possíveis. Eles também continuaram a orar por Laura, que permanecia no hospital lutando pela vida. O incidente deixou uma profunda cicatriz na cidade, mas também serviu como uma poderosa lição sobre os perigos de tirar conclusões precipitadas e a importância de buscar a verdade antes de fazer julgamentos. Os eventos em torno do ataque cardíaco de Laura e das falsas acusações contra o Padre George acabaram levando a um período de introspecção e crescimento para a comunidade. Eles foram forçados a confrontar os aspectos mais sombrios da natureza humana e as consequências de suas ações. No processo, descobriram o poder do perdão e o valor de confiar uns nos outros.
Com o tempo, a comunidade se tornou ainda mais unida, com os moradores da cidade percebendo a importância da união e da confiança diante da adversidade. Eles levaram as lições aprendidas com o incidente e as aplicaram em suas vidas cotidianas, trabalhando para apoiar uns aos outros e promover um ambiente de compaixão e compreensão. Esse novo senso de solidariedade se estendeu além da igreja e permeou todos os aspectos da vida na cidade. O padre George, por sua vez, continuou a trabalhar na paróquia, sua dedicação ao bem-estar espiritual de sua congregação inabalável. Ele usou os eventos em torno do ataque cardíaco de Laura como uma oportunidade de ensino, lembrando a seus paroquianos a importância de não tirar conclusões precipitadas e o poder do perdão. Seus sermões muitas vezes tocavam em temas de amor, compreensão e da necessidade de empatia em um mundo cada vez mais divisivo. Laura eventualmente se recuperou completamente e voltou para casa para o amoroso abraço de sua comunidade. Ela foi grata pelo apoio e orações que recebeu durante o tempo no hospital e sentiu um renovado senso de propósito em seu serviço à igreja. A experiência de Laura e a resposta da comunidade serviram como um testemunho do poder da fé e da força de seu vínculo coletivo. No final, o desafio que havia ameaçado dividir a comunidade, em vez disso, a aproximou. Os habitantes da cidade emergiram da experiência com uma apreciação mais profunda da importância da confiança, compreensão e empatia em seus relacionamentos uns com os outros. Eles estavam mais comprometidos do que nunca em apoiar seus companheiros paroquianos e trabalhar juntos para criar um futuro mais brilhante para sua cidade. Conforme os anos passavam, a história do ataque cardíaco de Laura e os eventos que se seguiram se tornaram parte da memória coletiva da cidade, um poderoso lembrete dos perigos de fazer suposições e da importância de buscar a verdade. Por meio da graça, do perdão e da sabedoria adquirida por suas experiências, as pessoas da cidade continuaram a construir uma comunidade amorosa e forte que serviu como exemplo de unidade e fé em ação. Se gostou da história, deixe o like e inscreva-se no canal.